toda a minha vida. Fui prisioneiro da miséria, do fracasso, da derrota, da droga, das doenças. Sabia que não existia mais vida para mim. Meu nome é João Batista, eu tenho 58 anos, sou representante comercial. A minha infância foi uma infância muito sofrida. Quando eu me dei a existência neste mundo, eu também percebi que eu não tinha pai. Meu pai havia abandonado a minha mãe com 10 filhos. Minha mãe trabalhava na área rural, na lavoura, para poder sustentar os 10 filhos. Mas, assim, 10 filhos ela não conseguia, era muito difícil para ela. Eu me lembro que a gente não tinha nem o que comer. Passávamos fome, os vizinhos que muitas das vezes supriam as nossas necessidades. Miséria total. E vi meus irmãos crescendo na marginalidade. E foi dessa maneira que se envolveram no crime, roubos. Tanto é que os 2 irmãos principais que se envolveram nisso, eles morreram na cadeia. Eu também me vi nessa situação, né? Eu comecei usando o baseado, a maconha, depois eu conheci a cocaína, e fui me envolvendo. Aos 18 anos já estava totalmente envolvido, me envolvi também com o tráfico de drogas, fui parar no presídio. Após eu ter tirado os 3 anos no presídio, privado da minha liberdade, então quando eu saí, eu achei que ia começar tudo de novo, que eu tinha condições de realmente, né, viver uma nova vida, né? Mas eu comecei a adoecer. Eu fiquei muito doente. Eu tinha muita febre, comecei a emagrecer. Eu cheguei a ficar com 40 quilos. Então foi quando resolvi fazer o exame. Então foi quando eu recebi uma sentença de morte. Eu estava com AIDS. Ali a minha vida acabou, porque era sentença de morte. Então foi quando eu comecei a injetar cocaína. Eu comecei a injetar cocaína na veia e eu tentava o suicídio ali. Só que nada. Então foi quando eu não aguentava mais injetar cocaína, porque estava acabando comigo e de forma nenhuma eu não conseguia me matar. Então eu comecei a usar o crack. Aí foi meu fundo de poço. Com 21 doenças crônicas, inclusive tuberculose, eu cheguei a ficar com 8 tumores nos gânglios devido à tuberculose. Então aí já não tinha mais jeito mesmo. Aí eu passei a morar nas ruas. Nessa época eu passei a morar nas ruas, já estava me entregue totalmente. Sabia que não tinha vida, que não existia mais vida para mim. Que eu me via no sofrimento, porque a rua ela traz muita dificuldade, não só física, mas espiritual também. Porque nós somos tidos como nada. Nós não somos nada. E dormia na rua, em cima de papelão, cobria com jornal, muitas das vezes não tinha coberta. Para se alimentar, a gente tinha que pedir o alimento. Então, o preconceito era muito grande, né? Pessoas passavam, muitas das vezes, quando você ia pedir alguma coisa, eles se escorraçavam, né? Achando que você estava ali porque queria, né? Continuei nas ruas, até que eu fui internado. Se eu me lembro até hoje, era no Santa Cruz, Vila Mariana, um hospital próprio de infectologia, próprio para pessoas que realmente estavam, né, com doenças terminais de infecção, como HIV e outras que... Então aí foi quando eu me vi muito doente mesmo, e achei que não existia mais vida. Então eu me lembro, eu não sei se estava sonhando ou se estava acordado, mas eu cheguei à porta do inferno. Eu vi a porta do inferno na minha frente. E eu falava com Deus.
e perguntava para Deus o porquê de tudo aquilo. Porque toda a minha vida eu não tive liberdade para nada, muito pelo contrário, eu sempre fui prisioneiro da miséria, do fracasso, da derrota, da droga, prisioneiro fisicamente no presídio, prisioneiro agora das doenças, um corpo todo doente. Então eu pedia para que ele pelo menos salvasse a minha alma, me desse condições. E foi quando eu, escutando um programa dentro do hospital da TV Universal, você é um caso perdido? Então, se você é eu uma resolvi, dessas pessoas... quando se eu conseguisse sair dali, eu ia procurar esse trabalho. E quando eu saí do hospital, eu voltei para as ruas, porque eu não tinha aonde ficar. Eu já estava mais ou menos uns 2 a 3 anos na rua, mas com aquele pensamento daquela palavra que eu ouvi dentro do hospital, na programação da igreja. E foi quando eu decidi procurar pela Igreja Universal nas ruas ainda. Nas ruas, os olhares, né? Uma pessoa de 40 quilos, cheia de tumores, sujo, sem tomar banho, muitas das vezes cheirando mal. Então as pessoas não passavam perto, as pessoas se desviavam, né? Mas dentro da igreja, eu fui recebido de maneira diferente, eles não se importaram com isso. O carinho com que eu fui tratado, eu jamais tinha sido tratado da maneira que eu estava sendo tratado ali dentro, nem até mesmo pelos meus familiares. Eles não me trataram como os obreiros me trataram, como o pastor me tratou. Então, eu comecei paulatinamente a buscar, porque eu passei aí todos os dias, de segunda a segunda. Todos os dias eu ia na igreja, porque eu já tinha entendimento que para Deus o que importava era a nossa alma. Então foi quando eu entendi que para mim mudar a situação da minha vida, eu tinha que buscar o Espírito Santo. Então eu dobrava os meus joelhos ali de manhã e eu orava. E eu clamava. Não era uma oração baixa, eu clamava. Dobrado os meus joelhos naquele papelão, eu clamava. Então as pessoas que passavam falavam: ó, louco, está morrendo, está na miséria, no fracasso, está orando, falando com Deus. Deus não está nem olhando para você. Mas eu não me importava, não. Eu sabia que algo ia acontecer ali, eu já tinha esperança, né? Não de viver, mas como eu disse, pelo menos da salvação da alma, né? Então, foi quando veio um voto. Eu entendi muito bem. O pastor falou sobre Ezequias, falou sobre a doença de Ezequias, sobre como ele adoeceu, o profeta foi lá, que ele ia morrer, avisou ele, mas que ele se voltou para a parede e implorou a Deus por ter sido reto aos olhos de Deus. Então eu entendi aquela palavra e naquela noite o pastor pediu para que nós fôssemos até a parede, procurasse um canto e falasse com Deus. Então eu falei com Deus. Falei: meu Deus, o Senhor acrescentou anos na vida de Ezequias. Eu sei que eu não tenho mais condições de viver muito tempo, por essas doenças, por tudo que eu estou passando. Mas eu sei que não andei reto aos teus olhos. Nunca fui reto, né? Sempre cometendo injustiças de todas as formas. Mas salva a minha alma. Quando eu subi no altar e coloquei ali aquele sacrifício, foi a maior alegria da minha vida. Porque até então eu não tinha nem percebido ainda que toda aquela força, que todo aquele vigor que veio dentro de mim para lutar contra a doença, para lutar contra todos os vícios, para lutar contra o mundo, entendeu? Era o Espírito Santo. E a certeza é que eu venci todas elas. Eu venci a doença, eu venci o vício, eu venci as mágoas, eu venci, sabe? Liberou tudo dentro de mim, foi algo novo. Antes, eu fui prisioneiro em todo o tempo, da miséria, na infância, derrotado em todas as áreas da vida. Fui prisioneiro dentro de uma cela, fui prisioneiro da doença,
mas hoje eu me encontro livre. Livre porque eu tive a presença de Deus sobre a minha vida. O Espírito Santo que me libertou de todas as minhas prisões. Tudo mudou. Né? Até 99 para 2000, eu era o doente, o ex-presidiário, o viciado, o drogado, era o excluído. Mas de 2000 para cá, a partir do trabalho, né? Então eu comecei a ter nome. As pessoas começavam a me chamar por Senhor João. Né? Dentro da igreja eu sou chamado por Senhor João, ou às vezes Senhor Batista. Né? Então houve uma mudança completa, né? Entende? Assim, eu comecei a trabalhar, estudei, tive uma formação, eu sou técnico em nutrição e dietética, hoje sou representante comercial de uma empresa, a atuação minha hoje é essa, sou casado, né? Já tem 16 anos casado, né? A gente tem neto, os filhos estão todos grandes, né? Todo mundo aí na presença de Deus, né? Então hoje a minha vida é totalmente completa, né? Não falta nada, a gente tem trabalho, tem família, graças a Deus não falta, não tem miséria, não tem doenças, né? O Espírito Santo ele é tremendo, né? Ele faz por completo. Eu jamais imaginei ter tudo isso. Então o Espírito Santo me deu muito mais, me deu vida. Ele é a razão da minha vida. Então é o maior tesouro que eu tenho. Então de maneira nenhuma eu abro mão, né, do Espírito Santo.